Tintinha, tua cor te agradece. Viva o vermelho aqui, ó, comunismo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Daqui pra lá. Agora sim. Hoje com um tema bem espinhoso, né? Rock e conservadorismo, mas nesses tempos que a gente tá, acho que é sempre bom falar algumas coisas, né? E quer falar um pouquinho conceitual, o que seria rock, o que seria conservadorismo. O que seria o rock conservador. Que são até temas que são quase que divergentes, eu acho, mas a gente vai tentar... Que nós vamos abordar sobre a questão do conservadorismo, a gente tem que lembrar do conservadorismo ideológico, não aquele conservadorismo musical, do grupo, do cantor, da banda, manter o seu estilo. É daquela ideologia política que vai existir digamos, na letra ou naquela identidade da banda. Só lembrando aqui o conceito de conservadorismo, que é um sinônimo masculino, característica ou atitude daquele que é conservador, conjunto de valores ou concepções alicerçado na valorização da tradição em oposição a quaisquer inovações políticas e ou sociais. Que é um momento até meio que irrefletido, né? Você quer conservar alguma coisa, sendo que você não se abre para novas concepções. E dentro do rock que é algo assim que você fica até abismado de ver pessoas no rock que pregam conservadorismo, já que o rock ele surgiu de uma cisão dentro da música, que foi o rock surgiu das canções, lembrando, das canções gospels dos negros nos Estados Unidos. O que é rock, afinal? Eu quero é rock, doutor. Não tem um estilo pré-determinado que seja definido exatamente isso é rock, isso não é rock. Mas algumas coisas são meio que em comum, assim, a questão sabe, a busca pela felicidade, o compromisso com a liberdade. Acho que isso, de certo modo, meio que norteia tudo que seria meio que entendido como rock, né? Acho que a coisa da contestação, compromisso com a liberdade, sabe, tentar ver outras coisas de maneira um pouco mais abrangente. Acho que rock, de certo modo, ele tem isso na sua gênese, assim, digamos assim, né? O rock é uma ideologia, né, na verdade. Além de um estilo musical, ele vai muito além do que o estilo musical. Vai a ideologia do ser, mais do querer, né? Porque vai exatamente essa questão. Sempre o rock ele vinha como um destruidor de barreiras. Lembrando que quando surgiu, era aquela de Little Richards, com suas danças, toda aquela galera, todos os negros com aquelas danças, eles eram tidos como libidinosos demais. Essa música de negro, essa dança de negro é libidinosa demais para os padrões culturais tradicionais da sociedade americana. A gente lembra logo no início do rock, vem logo isso. Quando a gente traz para o Brasil, que tem o rock surgiu aqui, surgiu literalmente já dentro de um contexto praticamente já de ditadura militar. Praticamente uma década depois das primeiras canções de rock nacionais, o Brasil caiu no período de ditadura militar. E aí veio tanto a censura para barrar várias canções, como também veio movimentos dentro do cenário musical, do rock alternativo, como a Tropicália, para lutar pela liberdade o rock musical. veio para tentar fazer a galera ver que aquilo ali tudo era errado, né? Que não devia existir. Então, já veio para tentar ajudar a galera a ver isso tudo mais, né? Tem uma visão já mais ampla. Tem uma visão mais ampla. É um assunto bem delicado, porque se você for parar para pensar que o rock, na verdade, está mais ligado para a atitude do que para o ritmo, se tiver uma banda que é só bateria, baixo e guitarra e não fazer nada de revolucionário, não pregar nada sobre as minorias, sobre revolução, então isso não seria rock? Na verdade, como eu tinha visto outro dia, que o rock, qualquer música, ela é mensagem. Você está usando aquela música para transmitir sua mensagem. Sim. Se você não transmitir aquela mensagem, não fazer a pessoa entender a sua mensagem,
Então, digamos que você fica meio frustrado, né? Tipo, eu toco, poxa, eu tô pregando que isso e aquilo. Eu tô tentando mostrar para as pessoas que isso é meu ponto de vista e isso eu acho que seja correto. É o que, digamos, a Tropicália lutou. Tanto que foram tantos censurados. Foram bem censurados. Teve também Geraldo Azevedo, que também pregou algumas coisas também. Entre outros cantores que também tentaram transmitir suas mensagens e foram duramente punidos. Sim, na década de 70 mesmo a gente pode citar o Raul, acho que em 73, 74, quando lançou o Guita, ele foi convidado solenemente a sair do país, a ir para Nova York, e quando o Guita começou a vender algumas dezenas de milhares de cópias, um censor bate a porta dele e fala, ó, você tem que ir pro Brasil agora. E mas não mandaram embora, ele você tem que ir agora porque você não pode morrer agora. Lá agora você é fenômeno. Ele, tá bom. Se não fosse isso eu ia morrer, né, o cara? Provavelmente. É tipo, não. Você vai, você morre. E após isso o próprio Belchior, né? Em Belchior 76 gravou um álbum fantástico, o Alucinação, que tinha entre algumas músicas como Nossos Pais. Que é uma crítica voraz ao conformismo. E é um cara que é muito escutado por quem escuta rock, né? O próprio Chico Buarque também, com Cálice, né? A faixa de mim esse Cálice. A gente lembra de Raul até a questão do que foi ele na música nesse período da ditadura, que a ditadura tinha, digamos, o seu dicionário de palavras que não poderiam ser utilizados. E lá estava aranha. Nossa, A aranha por causa do rock da aranha. Ou seja, não poderíamos falar aranha. Não poderia falar aranha porque dava aquela concepção da música que está na música de Raulzito. Rock das Aranhas. No né? Rock das Aranhas. E tem maneiras bem inteligentes assim de tentar entender quem era comunista ou não, né? Eles prenderam muitas pessoas e uma das formas inteligentes que eles tinham de tentar saber quem era comunista ou não era obrigar a pessoa a cantar o hino nacional. Resultado, soltaram 90% de comunistas e prenderam 90% de pessoas que não eram comunistas, porque todo comunista sabia cantar o hino nacional, sabia e sabe, né, provavelmente. Então é uma das maneiras inteligentes que eles tinham de tentar saber quem era subversivo ou não, né? Para ver exatamente como essa questão do rock, quando ele vem a pregar um ideal, uma ideologia, ele se torna importante para a sociedade. O rock sempre teve essa questão de pregar, como bem lembrado aqui por Mike, por Kiossi, essa liberdade em suas letras, a contestação. E quando ocorre da banda, ela não vinha pregar, digamos, ideais assim libertários, ou é porque está vivendo em um período em que a sociedade ela está tendo um padrão de vida bom, e aí a banda acaba surgindo sem ter, digamos, no que falar mal, né? não ter um ideal. Ou seja, vou falar só sobre baladas, festas, porque o padrão social de vida está bom, mas quando vem aquele caos, aquele problema, a seção de ideais fascistas, conservadores, repressivos, o rock ele sempre acaba surgindo com uma forma de contestação e de válvula de escape. De fazer frente a isso, né? Eu vou utilizar, já que eu não posso utilizar as armas, eu vou utilizar a música. Por essas e outras que outros estilos estão sendo chamados de rock hoje em dia. Por exemplo, dizem que o rap hoje em dia é o novo rock. É o novo rock. Kendrick Lamar lá fora, o Criolo aqui Criolo dentro. aqui dentro, falar Criolo, Emicida, eles são muito mais relevantes no sentido da palavra do que muitas bandas hoje em dia eles de rock. estão tendo muita voz e estão contestando bem mais. O Baiano System está em todos os festivais chamados Sim. festivais de rock. O Baiano está lá, mesmo que muita gente tenha o preconceito de dizer que eles não deveriam estar lá porque não é banda de rock. Mas na verdade eu acho que pode ser chamado sim de banda de rock. Porque tem os ritmos baianos, assim como Nação Zumbi, que tem os ritmos pernambucanos. Assim como o próprio rock tem, né? Na sua base do blues, né? Isso. Do blues, O rock do é mistura. O rock é uma miscigenação de sons, de estilos, tudo chega a um determinado ponto em que vai
tanto a ideologia quanto o som vão se bater, fazer ecoar. Aí, vamos tentar fazer um movimento meio que retrospectivo, assim, trazendo de alguma coisa, tipo, como a gente já começou a falar da Tropical, tentar trazer a década de 70 para cá, 80, 90, e como isso foi se desenhando, se desenrolando, e com a influência, digamos assim, de fatores externos que contribuíram ou não com que o rock, meio que como o Clavin já falou, perdesse essa atitude, né? Essa coisa um pouco mais volátil, digamos assim, né? Digamos, mais parcial, porque atualmente nós vemos que o rock ele não é só, digamos, parcial, assim, digamos, não tomar mais um partido, como ele está se tornando imparcial, ou seja, tomando uma vertente mais conservadora em sua ideologia, como nós vamos chegar a falar de alguns músicos que defendem, digamos, alguns políticos que querem literalmente fazer uma caça às bruxas contra a liberdade. E aquele negócio, né? Muitas vezes uma certa neutralidade, ela serve meio que para encobrir uma parcialidade que você tenha. Porque às vezes você é muito mais fácil você, aquela coisa, né? E aquele garoto queria mudar o mundo, assiste agora tudo em cima do muro, né? Então assim, meio que se você não se manifesta, digamos assim, se você não toma posição, você já está tomando uma posição por aquela coisa que já está posta, por aquele status quo que já falou que já está posto. Se aquilo que está acontecendo e você não, de certo modo, se manifesta contra aquilo, você também está sendo condizente com aquilo que está acontecendo. Você está aceitando. Você está aceitando qualquer resultado do que acontecer. Então vamos lá, década de 70, Por que Brasil. 70? Por que não 50? Pronto, 50, vamos lá, 50, é, pronto, 50. 50. Como É surgiu? porque a gente falou tropical, é meio que... Como surgiu. Acho que nem sempre o rock surgiu como sendo rebelde. Surgiu mais como estilo dançante e tal. Isso. Falava muito de amor. Sim, sim. Mas por ter essa característica de abarcar um público jovem com mais frequência, Acho que alguns temas passaram a ser mais relevantes, passaram a ser tratados no rock que não eram tratados em outros estilos. Por exemplo, a questão da liberdade sexual na década de 60, a questão do uso de psicoativos, a questão do empoderamento da mulher. Mas quando isso aconteceu? A partir do momento que o jovem começou a ter voz. Sim, que entra na questão também dos anos 60, que foi uma década assim, para uma unidade recente, que você pôde ter muitos movimentos em prol, digamos assim, de um certo protagonismo das pessoas. Você teve maio de 68 na França, você teve em junho de 69, nos Estados Unidos da América do Norte, o movimento de Stonewall, que era um bar gay, que por 3 dias a polícia ia lá e reprimia a galera, e tipo assim, meio que no finzinho de junho de 69 a galera resolveu tipo ficar puta com aquilo e viraram viatura, tocaram fogo em viatura, teve um monte de coisa assim, tipo, o galera mesmo se manifestou, e foi meio que um ponto de partida para a luta, para a reivindicação dos direitos da causa LGBT, né? Então assim, a década de 60, principalmente no final, ela sinalizava muito com essa questão da liberdade e do empoderamento das pessoas, que a liberdade sexual, tinha a questão da pílula, da anticoncepcional. Então assim, foi uma década que ela também, digamos assim, ela meio que abarcou meio que uma revolução assim de costumes também. Veio aquela geração da Segunda Guerra Mundial, da primeira geração após a Segunda Guerra Mundial, e ela queria viver, digamos, aquela vida que tinha conquistado. Porque depois da Segunda Guerra Mundial teve o Baby Boom, que foi exatamente uma grande taxa de natalidade em vários países. Isso aí recorreu o quê? A uma nova geração de pessoas pensantes, com ideais, com posições políticas, ideológicas mais sólidas. E eles vieram a surgir exatamente em um período em que estava tendo a Guerra Fria. E a Guerra Fria estava ainda em seu auge. Em franca ascensão, né? Em franca ascensão. Ou seja, veio a surgir uma geração querendo liberdade em um período em que a repressão contra ideais que poderiam ser de esquerda ou de direita era muito grande. Que de certo modo se eram identificados como ideais de esquerda, né? Isso. Que era uma coisa que a gente estava comentando
não ter sido associado com a coisa do conservadorismo ou de um conformismo, digamos assim, né? Meio que pautas mais progressistas, elas acabam sendo identificadas mais com o lado da esquerda, até como os nomes começaram a ser utilizados na Revolução Francesa. Mas avançando, a gente fala da década de 60, 70, acho que 70 acho que 70 meio que dá uma sedimentada na coisa toda. Agora chegou na década que Mike queria falar. Tá doido pra falar assim, sobre esse bora lá. momento. Qual? 80? 70. Ai, ai. Ah, chegou agora. A gente avançou 20 A anos. década da... Ou 10 anos só. Tinha muita banda no Brasil. Teve o Made in Brasil, teve... Putz, tô esquecido pra caramba. Esqueci de algumas bandas. Porra, teve os Secos e Molhados. Que assim, velho, os caras lançaram o primeiro disco em 73. A revolução que era. Nem Mato Grosso, os caras dançando. Super sensual na televisão. Em pleno governo Metzel Geisel. Médici. Foi um dos que mais fez Foi o bobagem. período do milagre econômico. Finalzinho já, né? De 60 e começo de 70. O Médici bateu bastante, digamos assim, para ficar só num termo bonito, mas não foi nada bonito o que aconteceu. Então, assim, foi uma revolução muito grande a questão de você tocar em temas, saber falar sobre a questão da Rosa Hiroshima, que ele fala sobre a questão da violência contra a mulher, a própria música O Vira, que é um hino, aquela música é foda, que ele fala sobre a questão da homossexualidade, assim, de forma abertamente, os caras assim, de forma aberta, então, sabe, tinha que ter de fato muita atitude para você fazer isso já naquela época. E pouco depois veio, o Raul continuava já em 70, lançando, Eu Nasci há 10 anos atrás, depois... Caetano que Caetano influenciou... também, nossa. Ou Caetano não, desculpa. Também. O Chico. Chico Buarque. Vou falar. O do Secos e Molhados, tá falando... Esqueci o Nem nome. Mato Nem Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Que influenciou ou foi influenciado pelo glam rock, né? Isso, norte-americano. Eu acho que ele influenciou. Pois é, tem essa Porque teoria aí. tem a teoria que o Kiss e eu tenho bem verdadeiro, que tinha um empresário, acho que mexicano, se não me engano, eu conferi esses dados depois, ele veio pro Brasil e queria levar eles para excursionar pelos Estados Unidos, no caso, os Secos e Molhados. Eles meio que não quiseram. Então o cara viu a estética, coisa da pintura no rosto, levou pra lá e disse, olha, vocês querem fazer uma banda, podem usar isso aqui também. E pouco tempo depois, tem nessa própria teoria também, integrantes do Kiss, acho que pelo menos Isso, dois, do Kiss. viram o show dos Secos e Molhados e alguns meses depois pintou o Kiss com a questão da máscara. Então a gente também tende, por conta de um espírito meio de vira-lata, de achar que não. Achar que foi uma quem é daqui cópia. foi cópia. Não, só daqui foram de fato os precursores da coisa. Precursores e eles quem copiaram. Antes que alguém diga que nem Mato Grosso não é rock, né? Nossa, Né? nossa, bicho, acho que nem Mato Grosso é um Acho dos que era caras. mais rock do que muita gente Nossa, por acho que aí. do que todos nós juntos aqui. Acho que é um cara extremamente. Secos e Molhados é uma sabe? banda muito massa, com letras muito boas, Nossa. cara. E é um cara extremamente assim, contestador pro seu tempo. Teve pai militar, saiu de casa, o pai não aceitava ele, ia buscar ele fora de casa, seu bicho, não sei o que, não teve apoio da família, sabe? E assim, e é um cara respeitado, sabe? Acho que se tem um artista no Brasil que Deveria ser de fato, respeitado mesmo. é o Ney Matogrosso. Não é valorizado hoje em dia, né? Com certeza Infelizmente, velho. Infelizmente. Daqui a pouco, quando ele morrer, aí sim vai ver. Vai ter... não sei o que. Aí vão Tá reconhecer, né? Então Vão vamos lembrar reconhecer, da mas- discografia. Vão ter aqueles depoimentos do Orkut. Mas um cara fantástico, né? E já caminhando já para a década de 70, avançando, teve o Belchior. Cara, faculdade, era médico, né? Tava na faculdade de medicina, largou a faculdade para estudar filosofia. A contragosto da família, né? Até hoje essa cena acontece. E era um cara que nos deixou recentemente, um cara fantástico. Acho que, para quem nunca escutou, ainda se é que alguém não escutou, o álbum Alucinação, escute. Acho que se tem um álbum assim no Brasil que se tem que escutar, é esse álbum. Porque ele é perfeito. Ele fala de ditadura, ele fala de conformismo da geração dele, como nossos pais. Ele dá um tapa na cara dele mesmo, que ele fala de muita gente. Tem música que ele fala sobre a questão dos presos políticos que foram torturados.
e que não se sabe onde foram parar, que as músicas puderam enterrar. E é um álbum assim fantástico. Acho que o Alucinação, se ele tivesse feito só esse álbum, acho que já por si só já seria tipo um cara. Com certeza. E aí, atualmente, vivemos um período em que dizem que no Brasil existiu não ditadura, foi como Movimento. movimento, Né? movimento. Ou então, falam pior ainda, foi uma dita mole, porque não matou como as outras ditaduras na América Latina. Coisa assim que parece até piada de mau gosto. Não, é uma bobagem, né, bicho? Porque não tem condição de chamar de movimento que foi uma ditadura mesmo, assim. Ela poderia ter acontecido em 1954, quando o Getúlio se matou. Se auto-suicidou a não si é? mesmo. Se auto-suicidou-se a si mesmo. Já tinha uma pressão norte-americana para financiar uma suposta guerra contra o comunismo aqui no Brasil. Já nessa época já tinha esse movimento. Meio que conseguiram segurar, digamos assim, por 10 anos. Aí, em 61, a gente tem a renúncia do Jânio Quadros. O João Goulart assume. Primeiro, os militares não queriam deixar ele assumir. Já foi o primeiro sinal, em 61. Sinal do... Deixaram ele assumir. Aí, depois em 64, como uma suposta justificativa de que ele queria transformar o Brasil em um país comunista. Sendo que ele não era Sendo que comunista. ele não era, entendeu? Aí, ele era um cara que, eu acho que se ele tivesse podido ter a chance de terminar o mandato, teria sido uma coisa muito boa para o país. Porque assim, ele tinha muitas ideias de você de fato fazer uma reforma agrária, de você tentar remediar alguns erros que vinham desde o século XIX, pelo menos. E principalmente ele foi derrubado no golpe militar, mas ele tinha uma popularidade muito alta. A aprovação do governo dele era altíssima. Ou seja, muitas pessoas usam o pretexto, não, a população em massa queria a queda dele. Não. Eram as fake news. Sim, teve um O início das fake news no Brasil. Teve um movimento massivo assim, da mídia de você tentar deslegitimar a figura dele. Figura. Isso. Porque assim, tem uma parcela da população significativa que foi induzida a crer que os militares assumindo, você restauraria uma certa a ordem e tudo mais. E aí depois, Coincidentemente, a gente está com essas ideias de Jerico mais uma vez. Isso não dá certo. A gente Já sabe. dizia o ditado, é cilada, Bino. É cilada, Bino. É verdade esse bilhete. Vamos deixar isso pra lá. Mas na frente a gente entra. Mas na frente- Eu tava na década de 70, né? É. Vou falar mais sobre uma provocação. Da década de 70 surgiu o punk rock, retomando os valores rítmicos, o que estava estabelecido, o padrão bateria, baixo e guitarra, do que era feito na década de 50. Se estava tentando retomar isso, será que o punk seria conservador no sentido do ritmo do rock? Eu acho que não exatamente. Acho que. Mas é uma excelente pergunta, já. Digamos que era o feijão com arroz. Porque a coisa do punk, assim, retomando para tentar explicar só pela questão da Inglaterra, da Grã-Bretanha, o punk era feito por filhos de trabalhadores da indústria, de fábricas, né? Eles chamam de fábrica. E assim, o punk ele surgiu mesmo com a ideia de, assim, do it yourself, né? Do faça você mesmo que você não seja músico profissional ou autodidata, não, mas assim, ele também proporcionou a galera que nasceu nos anos 50, que eram jovens nessa época, a você ter uma certa autonomia. Você podia fazer uma música sem tanto glamour. É tanto que tem entrevista do John Lydon falando que quando o Queen estava gravando um álbum, acho que era A Night at the Opera, era outro disco que eu lembro agora, eles estavam gravando no estúdio próximo. Ele falou assim, poxa, a gente tocava, olhava assim e falava, isso é música. Aí ela viu o Queen gravando e falava, isso aqui é música. Eles estavam gravando, eles que teve uma vez, eles saíram do estúdio, eles que entrou lá para brincar no piano do Freddie Mercury, começou a bater nas teclas lá, de repente alguém entrou assim, ele, quem é você? Ele, tô aqui tocando também. Claro, você tem que sair daqui agora. Mas assim, a coisa do punk teve essa questão da ousadia de você de fato poder fazer uma coisa
sem ter, digamos assim, tanto Tanto conhecimento para estar fazendo, mas, principalmente o Sex Pistols, ele tocou em temas que até então não estavam sendo bem trabalhados, que era a questão da voltou à questão da contestação, ou digamos assim, que era você tem músicas como God Save the Queen, você tem Problems e outras músicas que você, de fato, trata da questão do aborto, você começou a pôr na mesa certos diálogos que o rock não falava. Tava bem estagnado, tava bem parado. Então assim, o Sex, só para falar do Sex Pistols, né, especificamente, os caras foram, literalmente, a música deles foi proibida de tocar. Eles tiveram proibição que assim, a música não podia estar nem no ar, nem na terra, nem na água. Uhum. A música era proibida de tocar no rádio, eles eram proibidos de aparecer na televisão e de seu disco ser vendido nas lojas. Aí eles teve um episódio que eles foram tocar um barco, acho que no Rio Tamisa, em frente ao Palácio de Buckingham, e foram tocar lá e falaram assim, já que a gente não pode tocar na terra, a gente vai tocar na água. E prontamente a polícia chegou lá e acabou com a festa dos caras. Mas assim, era uma coisa de contestação muito forte, que depois desembocou para os Estados Unidos, com Ramones e outras bandas também. Mas falava-se já anteriormente em drogas e outras coisas, mas não tão abertamente, eu acho. Sim, falava, sim. The Doors falava muito, o próprio Acho que The Velvet também. Underground já falava sobre drogas. Underground. Acho que até o Beatles também, né? Alguns filmes foram Sim, gravados. Beatles, o próprio Elvis, que disseram que era meio conservador, porque dizia que os Beatles e os Rolling Stones faziam apologia às drogas, né? Rolling Stones, sim, mais, né? Mas... Eu acredito, Será? Nem imagino que aquela linguinha seja pra botar uma LSD. A gente traz pela questão também do que ocorreu com o Crisium. Brasil. Que foram em Bangladesh por causa do fundamentalismo religioso, eles quase foram presos. Se são presos lá, bicho, iam estar até hoje. Tá preso até hoje. Até detido e nem tão cedo iam sair. Mas é exatamente essa questão da música. Quando ela surge como uma forma de contestação, logicamente, órgãos de repressão, meios conservadores. Na década de 80, tivemos a esposa de Al Gore, Tippi Gore, que fez o Panic Music, que era censurar as bandas de hard rock, que era tido muito lascivo, os temas eram muito, digamos, abalavam muito as estruturas da sociedade conservadora americana e por isso tinham que censurar algumas letras. Ou então veio aqueles discos ou CDs que vinham com aquele aviso. Então, exatamente, sempre o rock vai ter seus períodos em que vai se tornar, digamos, a bruxa de Salem. A bruxa que tem que ser caçada. Sim, aí acho que a década de 70, no final a gente pode falar dos primórdios assim, do rock do Brasil, pelo menos na questão de Brasília, né? Que você tinha a questão da Turma da Colina, do Renato Russo, dos colegas que depois vieram a fundar Plebe Rude, Capital Inicial, a Legião Urbana, que tem até uma frase, a frase, né, que país é esse, é de jornalista, de um deputado, que eu esqueci o nome agora, eu vou rever aqui no celular, porque eu acabei de ver o nome dele, que eu não vi não. Tem essa informação na biografia do Renato Russo, que eu tenho, mas eu esqueci o nome do deputado. Ah, rapaz, Francelino Pereira. Sim. Era um deputado do Arena, que proferiu essa frase em 1976. Que país é esse? Que era uma medida que estavam tentando votar de abertura política e, pelo visto, não ia conseguir. E ele soltou essa pedra, né? Que país é esse? Isso meio que ficou ali, né? Quando? E já em 78, 79, teve o surgimento do aborto elétrico. E uma das músicas era Que país é esse? Que até hoje em dia a gente pode falar que é uma coisa, talvez... Eu adoro Legião, tá? Mas talvez pueril assim... talvez pueril no sentido assim de que não era tão profunda, mas mesmo assim ela já salientava para ela... Acho que tem uma certa sofisticação assim para um garoto de 18 anos, porque nessa música especificamente ele fala da questão do maus tratos aos indígenas, que é a questão do quando vendemos todas as almas, né, nossos índios no leilão,
e outras questões também, ele meio que mostra uma hipocrisia, né? Nas favadas no Senado, né? Ninguém respeita a Constituição e tal. E a gente já cai na década de 80 no Brasil, que foi a época da abertura política. De 1980 a 89 foi o período que mais se fez música no Brasil, no sentido de estar registrada. Foi a década assim que mais se fez música no Brasil. Até então, né? Até então, exatamente. Então assim, e de fato, tiveram muitas músicas que elas foram assimiladas pelo cancioneiro popular e meio que o cara que não escuta rock sabe e conhece. E muitos artistas dessa época ficaram conhecidos como alguns dos maiores artistas do Brasil. De todos os tempos, digamos assim, pode falar do Cazuza, do próprio Renato e de outros também, né? Mas quem quer puxar 80 aí, falar alguma coisa? Essa década no Brasil foi significativa em muitos aspectos, né? Na música principalmente, e quem quer ser o primeiro a falar? Foi onde o Rock BR nasceu de verdade, né? Quer dizer, nasceu pro grande público. Né? Onde veio realmente à tona na mídia e começou a criar voz e aquela entonação. Né? E teve, assim, a gente pode falar meio que para a primeira dessas grandes bandas, a Blitz, em 82 já, com Você Não Soube Me Amar, mesmo sendo uma música talvez algumas um pouco mais meio que adolescentes, de certo modo assim, infantis, mas esse primeiro disco da Blitz teve uma música que foi censurada pela própria banda, porque eu tenho esse vinil lá em casa. Lembro bem, garoto. E tem sim bem assim, é censurado pelo alguma coisa, eu esqueci o nome do órgão agora, mas que a música tem que ser censurada. E a fábrica iria riscar o vinil. Quando a banda só falou, não, a gente mesmo risca essa bagaça. Pegaram um prego e riscaram a música e tal, e você no disco você ouve lá, né? Essa música foi proibida pelo conselho de alguma coisa. Então assim, isso era meio que surreal, né? Mas ainda rolava, porque ainda tinha ditadura militar, que foi acabar em 85, assim. 88 com a Constituição, então meio que demorou ainda um certo tempo, não foi pra se adaptar e tudo. Mas teve a Blitz, depois teve Kid Abelha, mas assim, já tinha alguns artistas que sinalizavam mais por uma coisa de contestação e de pergunta de muita coisa. Por exemplo, depois a gente teve o Titãs, que foi uma banda que quando lançou, eu acho que principalmente o Cabeça de Dinossauro, o Homem Primário, todas as canções, meio que os caras começaram a igreja. Assim, era você fala de certos temas de forma muito escrachada, muito aberta assim, e com profundidade. Porque não era só a contestação pela contestação ou o xingamento pelo xingamento. Era uma contestação com argumentos. Um argumento que era e é mais difícil de se fazer. Então assim, aí a gente tinha também a própria Legião Urbana, que no primeiro disco já lançou música como Soldados. Aí a gente teve depois o segundo, música como Fábrica. Você começa a questionar a relação de trabalho. A própria Que Paz é Esse? Eu acredito que naquele tempo já não havia o que começou a surgir depois, tentar fazer essa divisão entre o pop e o rock. Porque se bandas como Blitz ou o primeiro álbum do Titãs, por exemplo, fossem lançados hoje em dia, seria considerado praticamente essencialmente pop. Mas naquela época era rock. Era o rock e a contestação da época. Eles seriam tratados apenas como subprodutos. Subproduto do rock, né? Tem. Barão Vermelho, Barão Vermelho. Subproduto do rock. Eu tenho esse álbum lá em casa. Esse álbum é massa. Será um tipo de nhoque. E foi exatamente o período do primeiro Rock in Rio. Você já vê um público que tinha o seu gosto, assim, pelo rock exatamente, como o Jeff falou, que foi o período em que o rock se firmou como estilo. Quando músicos que chegavam lá, que tocavam um estilo que a pessoa não gostava, vaiavam. Como no primeiro Rock in Rio, teve o que rolou com Eduardo Dussek, com o próprio Kid Abelha. Eu acho que ele foi um erro da organização do evento. Também, né? Colocar no mesmo dia, tipo Iron Maiden e Kid Abelha, eu acho que... Não, na verdade ainda hoje eles fazem uma coisinha meio, né? Meio Carlinhos Brown. Sabe, rolou isso. Poxa, rolou, a galera escrachou o Erasmo Carlos, poxa. Pois é. Isso não se faz, velho. Qualquer lugar que o Erasmo for, ele tem que ser muito bem recebido.
E lá no Ele evento, sim é o rei do rock aqui. e colocaram ele no dia do metal, que no mesmo dia, porra, teve Scorpions, Iron Maiden e AC/DC. Erasmo Carlos é foda, mano. Mas Erasmo sempre foi fiel. Ele nunca saiu da origem, né? sua linha, ele sempre continuou na sua linha, na sua origem. Diferente do Roberto Carlos, que teve várias fases. o Roberto é o Tim pai Maia mesmo, da morte do ó. rock no Brasil, é o Roberto. Tim Maia mesmo, Meu. Tim Maia mesmo, se pudesse, se fosse vivo, ainda dava uns tapas em Roberto Carlos. O Roberto Carlos começou a fazer música depois pra Baleia, pra Amor, pra não sei o que. Aquele que matou o rock no Brasil, pô. O Roberto Carlos. Quer dizer que o rock está morto? Não, O rock está, digamos, na UTI. tá Convalescendo, na né? UTI. Está na UTI. Respirando por Eu aparelhos. digo, tá na UTI respirando por aparelhos. Rapaz, também. eu acho que o rock brasileiro só foi realmente vivo na década de 80. A década de 90 Ainda já- assim, um já- pouco, já tava começando a morrer. já tava pegando a onda da de 80 ainda, o finalzinho. É. Mas Eu acho que agora na eu vou fazer época- como o Jeb fez. Mas eu acho que na época do Emocore ainda deu aquele, digamos, aquele Teve respiro, assim. Teve um Não, assim, na década de 80 você pode contar várias bandas que fizeram sucesso. Na década de 90 já o número bem mais reduzido. E ano década de 2000. Acho que na década Muito de poucas 2000 bandas. foi exatamente esse período do Emocore, New Metal, que deu É. aquela ressurgida. Mas Daquela aí foi exatamente respiro, aquele respiro quando você está numa tempestade. Na tempestade. Aí afundou de novo e agora já está lá de novo. Porque 2000 tiveram algumas Em bandas harmonia. que para muitas pessoas não são meio rock, mas que meio ou mal estão aí até hoje, que foram Detonautas, Apítio, CPM 22. Então assim, essas O bandas Fresno ainda também, né? Fresno, então assim, porra, estão até hoje na ativa. Aí voltando, né, falar sobre a questão, como o Clebinho já puxou, 85, o Rock in Rio, com reabertura política, e Sarney, Era para ter sido inflação a dígitos, É, altíssimos por mês. alguns milhares de % ao ano. Um pouquinho, milhares Pouquinho. também. Quase nada. E acho que isso também, de certo modo, fazia com que a arte produzida naquela época tivesse, talvez até um engajamento um pouco maior. Porque ainda nisso que a gente está conversando, a questão do idealismo. É. Foram crises que motivaram as pessoas a se posicionar. Então, assim, acho que talvez por isso teve muita coisa marcante assim que a gente escuta até hoje, né? A gente somos inútil, né? Teve Problema na garganta. problema na garganta agora. A gente somos meio inúteis, né? Não E, sei. tipo. Mas também teve muita coisa boa, né? Ideologia, Tempo Não Para. Que acho que são músicas assim, Até Quando Esperar, da Plebe Rude, que infelizmente não vai ficar velha. Infelizmente. Essa música nunca vai envelhecer, cara. Com tanta riqueza por aí, onde é que tá a sua fração? Acho que essa Até que, frase até que o mundo mude, ela ainda vai continuar sendo nova. Enquanto houver tempo. É. ainda haverá. Enquanto houver sol. Ainda haverá. Mas aí já é 2000, né? Mas vamos voltar pro chat. Trazer pra 80. Assim, eu acho que pra tentar objetivar, o que é muito difícil, eu acho que o rock feito no Brasil nessa época, acho que não era nada conservador. Tanto por uma questão de costume, digamos assim, mas com o conservadorismo político. Porque você tinha um cara gritando, meus inimigos estão no poder, que o logotipo do cara, do Cazuza, tinha o A da anarquia, e outras músicas também que pregavam totalmente a coisa do rock, né, do compromisso com a liberdade, sabe, compromisso também com a felicidade, a coisa da contestação. Mas assim, entrando nos anos 90, nós já temos, por exemplo, Legião Urbana com, eu acho que o melhor álbum dele, que é o Descobrimento. Nossa, esse álbum é fantástico, velho. fantástico. A música A Perfeição mesmo, ela é uma descrição É um hino, né? social, política, cultural do Brasil que está prevalecendo desde o lançamento do álbum. Até Foi 25 anos agora, o álbum é de 93. 93, vai fazer 25 anos e a música Perfeição parece que foi feita hoje. Hoje De manhã ele fez. Vamos celebrar a estupidez humana. Com certeza. Aí, nos anos 2000,
Desculpa, na década também de 90. 90. Tivemos Gabriel Pensador. Pensador, que no seu primeiro Aí álbum sim, ele já começou o rap entrando dentro do rock. que ele já tinha sua visão, digamos, social. Temos, por exemplo, a música, acho que é Playboy, que é aquela que ele fala da questão do Playboy que está humilhando todo mundo, que é São até tudo hoje, filho de papai também, né? que é exatamente, digamos, a figura até hoje que acontece de um Playboy. Temos Tirando os preconceitos que permeiam algumas músicas do Gabriel, né, que é o reflexo da época, Isso. como loura burra, É. estereótipo e tal. criou um estereótipo, mas ele já, como Jossi mesmo disse, já foi começando o rap também, já começou a ter sua abertura. Não só aqui, como fora também. 91, o Rage Against the Machine. Suas letras contestadoras, né? Tanto o Tom Morello e o Zac de la Rocha e suas atividades mais sociais, né? Eles tinham essa militância. em Por prol Jam do- também, né? Pearl Jam Pearl Jam. também. E Pearl Jam até hoje continua. Cara, é uma banda incrível. Respeitável, muito. Nesse estilo a gente pega, por exemplo, o Chu. E o A Stu gente também. falou de 80, 80 e não 90. falou do cenário. Não falou do cenário internacional. Dá pra falar agora, ainda. Vamos terminar de completar o. Como o nosso foco estava sendo o Brasil, a gente veio levando, digamos, tudo assim do Brasil, só com algumas pinceladas internacionais. Mas a década de 80 mesmo, lá fora, também foi um período em que vários grupos também surgiram com essa vertente de contestar. Até Como- no pop também, né? No pop também. Figuras como Madonna, por exemplo. Isso, Like a Madonna. Virgin, né? Você usar a palavra virgem em uma música que não era nada comum. E ela, enquanto mulher cantando isso, também o próprio videoclipe. Tem o Isso. Rock Farofa, tem a ascensão do Bob Dylan, É, outras coisas. o rock farofa talvez entre um pouquinho na coisa de ser conservador. É isso que eu Algumas ia algumas comentar. letras, algumas Algumas bandas, letras deles tipo tinham um pouco Motley mais... Crue, o próprio Guns, porra. Não nas vestimentas, né? Não Não sei. nas vestimentas, nem no estilo visual. visual. Mas em si, nas ideologias, eles eram bem... Bem, nos anos 80 teve exatamente isso, essa questão dos músicos, eles terem esses ideais em suas letras e pregarem essa questão de uma ideologia musical. Tem também essa questão, como o nosso Mike falou, sobre a questão do rock farofa, que já tinha uma vertente, digamos, que já se afastava um pouco das questões políticas. E aí já ficava naquela questão do vamos viver a vida com sexo, drogas e rock and roll. Só que aí vem aquela questão, como citamos mais cedo. Aí vem a questão da Parent Music, que chegou lá de stop. Mas também assim não, né? Falar Tem que dar uma freada freada nesse aí, negócio. cara. Porque a questão do rock farofa, eu acho que ele se aproxima da questão do conservadorismo por ser machista Sim. em muitas letras. Até Certeza. racista também. Mas não pela adicção ou pelo sexo, porque isso é que não é conservador. Isso. Então, assim, o É você que falar abertamente. Por exemplo, tipo o Guns N' Roses. Tem uma música chamada It's So Easy, do Guns, que tem um trecho que ele fala simplesmente assim: Turn around, bitch, I got a use for you. Vire-se cadela, eu tenho um uso pra você. Então, assim, E aquela I Used to Love. aí eu tinha louca, né, velho? Eu amava, mas tive que matá-la. Sim. É One in a Million também, a questão One in a One in a Million. Million. One in a Million tem uma biografia do Guns N' Roses que a gente já citou aqui, do Mick Wall, em 2016, que eles falam. a o Dizzy One- com o do... e ele também fala da questão de One in a Million, que o Axl se encontrou com um grupo, um defensor dos grupos, de grupos de defesa dos negros, e segundo o biógrafo, ele conseguiu explicar para os caras e ficou resolvido que não era, segundo a biografia, não era uma letra racista, era uma letra para criticar o racismo.
Só que aí fica uma coisa um pouco... Tava uma coisa meio ambígua, né? Eu não sei se é ou se não é, mas tava tem lá. Mas a Dá uma- música é arte, né? Arte É, dá direito a várias interpretações. Cada um Se a gente interpreta não a sua soubesse qual o sentido por trás da música Rape Me do Nirvana, forma. Isso, todo mundo diria que é apologia ao estupro. com certeza. fale mais aí. A gente não falou tão profundamente dela, especificamente do programa, a gente pode Isso. falar agora. Fala aí. É, Rape Me, por exemplo, era uma crítica à própria imprensa, que exigia tanto deles, que era como se eles estivessem Sendo sempre violentados. querendo mais, É. sendo violentados. Aí é tipo como se ele estivesse dizendo que a indústria estivesse estuprando ele, exigindo sempre ao o máximo. máximo dele e nunca ter aquele retorno, né? Mas aí a gente chega nos anos 90 e vem aquele período, digamos, em que a música entrou num período, digamos, de estabilidade social. A sociedade está estável, não temos mais aqueles grandes conflitos, a Guerra Fria teve seu fim, a Europa, Estados Unidos, a Rússia, todos vêm com grandes taxas de crescimento e aí temos um rock que acabou se tornando muito mais Ficou todo mundo feliz, né? não Acabou pregando com- tanto a ideologia. Ficou, Acabou logicamente, a várias contestação. bandas. O U2, por exemplo, ainda teve sua contestação. Outras bandas tiveram mais contestação social. Mas aí vemos um período de stand-by, digamos. O rock ideológico, aquele de vamos pregar a guerra contra a opressão, contra o preconceito, contra o racismo, ficou meio que de lado. Tivemos, por exemplo, como citado, o Rage Against, que já na entrada da década de 1990, ele já veio pregando essa questão social. Mas aí a gente lembra por quê? Porque eles são... eles têm essa ligação latina. E vocês sabem muito bem como são tratados os latinos nos Estados Unidos. Estados Os Unidos. ticanos, né? São os ticanos. Ou seja, eles têm por trás deles, logicamente, essa visão. E aí nós entramos na década de 2000 e surge, por exemplo, no Brasil, agora uma divisão. Aquela música que se tornou parcial, aquela parcial muitas vezes aceitando o que vem, e ainda tentar algumas pessoas, grupos, cantores, rappers, tentando defender, digamos, as causas sociais. Sociais. Mas ainda na década de 90, né, acho que teve no Brasil, acho que, assim, o que foi que meio que virou grande público, a gente pode falar, que não era até então, né, mas pintou Skank, Isso, pintou Planet Hemp, que Joga não é nada conservador, a gente vai poder falar, com pintou certeza. Planet Hemp, pintou o movimento Mangue Beat em Recife, que também não era nada conservador, pintou quem mais, deixa eu ver, Charlie Brown, Charlie Brown. pintou Raimundos. Raimundos é um fato, assim, acho que... espinhoso. Porque assim, ao mesmo tempo que muitas músicas você pode dizer, pô, esses caras não são nada conservadores, digamos assim, mas outras você também pode dizer que meio que, você é meio que machista pra caramba e tal, então tipo... Raimundos Às tem vezes muita eles música transitavam machista. entre os dois lados. E se refletiu também um pouco na década seguinte, com bandas como Matanza, Velhas Virgens. Isso. Mas na década de 90 lá fora também estava rolando uma onda de otimismo também. Coisas mais leves, Mais como até no pop tinha as boy bands, Isso. que o rock não deixa de ser um estilo dentro da vertente pop, né? Com certeza. Sim, assim, de É música pop, é popular, rock. de música popular. Mas aí teve pra falar sobre o Mangue Beat, né, aqui em Pernambuco, aqui em Recife. Foi um movimento que começou a atentar para questões de mobilidade urbana, de caos social, de falta de oportunidade de emprego, como o Chico Science, Nação Zumbi, que na época, na década de 90, Recife era uma das piores cidades do mundo para se morar. Isso se refletiu na obra de Fred 04, da Nação e de outros também. Então, assim, como a gente já tinha falado, né, um certo movimento de crise, ele também impulsiona movimentos que vão servir para contestar aquilo. Com certeza. Aí, como o Jossi, Klebin e o Jeff já bem falaram,
houve essa estagnação na década de 90, entrou nos anos 2000, de certo modo, com uma esperança renovada, né? Digamos assim. E aqui no Brasil, para tentar trazer para cá do rock, surgiram algumas bandas, acho que a gente está até comentando, estão nativas até hoje, né? Que no começo a Pete, o Detonautas, o próprio Charlie Brown que ainda estava, CPM 22, que pelo menos assim, tentar falar sobre a Pete e o Detonautas. Mas não eram conservadores, porque, sabe, talvez tinham temática de atingir muito pouco o adolescente e tal, mas também porque o rock, de certo modo, também tem esse apelo com os mais jovens, mas também tinha uma coisa de você tentar fazer a pessoa pensar. Porque isso, acho que a música, o pop, o rock também tem essa questão de talvez provocar uma mudança na sua consciência. E como você vai perceber o mundo, digamos assim, daquele momento em diante. Ou pelo menos fazer com que você passe a pensar sobre algumas questões que até então você não tinha pensado. Lhe instigue a ser até a cada assunto de uma forma diferente, você vê aquela situação de uma forma diferente, né? O rock, ele proporciona isso, você pensar, poxa, se botar no lugar das outras pessoas, por isso que é tanto social. Tem até frases, né, atribuídas a Raul Seixas e outros artistas que, não necessariamente como eu vou dizer, mas o sentido é como se fosse assim, tipo assim, o rock abriu portas onde só havia paredes para mim. De certo modo assim, você passou a enxergar muita coisa quando você passou a ter contato com a música, com a arte, um pouco mais, que fazer você pensar. Isso vai refletir na sua vida de várias maneiras. Quer queira, quer não, música é arte, e a arte abre a mente da pessoa, você começa a ver de outros ângulos. E a arte te proporciona esse né? formato, você vê não em 2D, você vê em 3D, 6D. A arte é a inquietude, né? Não é o conformismo, assim, acho que... Bem, chegamos na década de 2010. 2010 nós temos uma estabilidade política e econômica no Brasil. E aí nós vemos que a música ela começa a surgir já novamente naquele espírito de bonança. Lembrando que tem os problemas sociais, tudo, que sempre estiveram presos à sociedade brasileira, mas na música tem esse reflexo de que a música é só, digamos, uma vazão para a festa, para ficar feliz, para beber e para curtir. A música virou status de curtição. Eu lembro de uma frase célebre dessa época da Cláudia Leite. Ela foi cantar Que Paz é Esse, e no final fala bem assim: ah, mas o país nem tá tão ruim assim, né? Pra você não, que você tem dinheiro, né? E aí depois que a gente tem essa divisão política, essa estabilidade política que ainda existia, veio a surgir com uma divisão política, principalmente após a eleição de 2014, aí nós vemos que dentro do rock começou também a ter essa cisão. Muitos músicos continuaram com sua vertente para defender o rock como estilo que prega a liberdade, um estilo que prega as causas, digamos, causas sociais, e outros músicos começaram a pregar que o rock deveria ser um estilo conservador, defensor das causas tradicionais. Acho que aqui no Brasil, principalmente o Roger, do Traje a Rigor, e o Lobão. Mas eu acho que isso já estava lá atrás, sabe? Neles. Porque a gente tá até comentando no grupo do WhatsApp sobre a canção Eu Gosto de Mulher, do Traje. Que toda vez que eu escutei aquela música, eu sempre tive ela como uma coisa que tinha um pezinho assim, sabe? Não pela frase, mas tem uma parte que ele fala assim: eu tenho um amigo homem, eu tenho um amigo gay, só que eu sei lá, entendeu? Eu não quero saber, eu gosto de mulher, uma coisa meio assim, tipo, eu tenho uma biografia do Traje Rigor, lançada em 2011, e assim, tem muita coisa assim mesmo do conservadorismo assim, no Roger especificamente. E em 2012, se não me engano, quando o Traje passou a ser papagaio de pirata, né, banda de um programa de televisão, e não fazem mais show, ficar ali só para
entreter de certo modo, acho que isso também veio à tona. Porque assim, de certo, acho que da geração de 80, algumas pessoas de fato tinham uma instrução maior e eram até mais conscientes em relação a isso. Porque, por exemplo, você tinha o Paulo Ricardo, que era um cara que estudou jornalismo, o próprio Renato Russo, professor de inglês, jornalista também, o próprio Cazuza, o Herbert Viana. Então, assim, de certo modo, sabe, tinha uma galera que contestava ali porque sabia o que estava falando, sabe? Não era só Jogar, Não é só jogar palavras ao vento. não. Então, assim, e já nesse período de 2013, 2014 pra cá, teve a questão do Roger e teve o Lobão, que vieram ferrenhos ao grupo que estava no poder no Brasil até então. Só que, até o Lobão lançou um livro, né? O Guia Politicamente Incorreto do Rock, dos anos 80, que ele fala que fez justiça ao preconceito que ele tinha, que ele passou a ouvir bandas que ele sempre falou mal, tipo Paralamas, e viu que eram bandas muito boas. Só que assim, pegou uma coisa do conservadorismo, e que particularmente eu acho que não tem nada a ver com rock. Porque acho que se como ficou concebido o que é essa ideia do rock, que é a coisa, mais uma vez, né, que a gente está sempre falando, contestação, compromisso com a liberdade, sabe, assim, uma ideia de você buscar a felicidade, de você não ser preconceituoso, entender que existem várias pessoas no mundo e formas diferentes de se viver, de se amar, de se, sabe, de tentar sobreviver, e surge essa ideia na contramão de que você tem que ter um certo conservadorismo político, de você não olhar para as pessoas, sendo que, porra, quem é que mantém o Estado? São as pessoas. Estado não tem nada, viu? Mais uma vez te falo. O que o Estado tem é das pessoas. Todo o Estado. Então, assim, mas eu acho que é compreensível, assim, principalmente esses dois exemplos, porque eu acho que já tinha uma faísquinha lá atrás que acho que a gente não conseguiu pegar, mas que agora meio que Agora se veio à justifica, tona, né? na verdade. A gente conseguiu perceber É. o que tinha acontecido, né? E aí sempre vemos que não só mais dentro do rock, mas dentro da própria música brasileira há essa cisão. Eu vou falar. De ser conservador é o caminho mais fácil, digamos assim. Eu acho que isso talvez é um juízo de valor mesmo, mas acho que é o caminho mais fácil a se fazer. Por que é mais fácil? Tipo, mesmo, uma pessoa, uma galera, pô, que não se interessava por política, pô, de 2 anos pra cá, descobriu o WhatsApp. Vi, meu irmão. O cara parece que virou cientista político assim. Eu falei, pô, Eu vi um carinha. Ele pergunta, não, mas o que você acha, meu irmão, de ideologia de gênero? Eu falei, O carinha bicho, discutido, ideologia de velho. gênero não existe, pô. Sabe o que significa a palavra ideologia? O que significa gênero? Não, eu falei, não existe, pô. Sabe quem foi que cunhou esses temas? Feliciano Malafaia. Velho. Logo quem? Eu falei, porra, bicho. E Magno Malta, o outro. Fake news, Não pô, é? fake Eu news. falei, porra, bicho. Ainda tem conta. Tem? Tem. Eu falei, olha quem é que criou, velho, esses termos. Eu falei, bicho, gênero de uma pessoa não tem como ser ideologia porque você não escolhe. Senão, ideologia, pô, é uma forma de você tipo, tentar se guiar no mundo. Isso depende da explicação. Se você for para antropologia e para sociologia mesmo, aí é que o termo vai ser... É aquela questão, por sermos um grupo aqui, que pessoas que curtem rock, mas a gente pode falar também, por exemplo, na questão do sertanejo, que vários cantores sertanejos já estão pregando apoio a um candidato ultradireitista, machista, homofóbico e racista. com ideias que se assemelham a ideias nazistas, né? A ideia de- Misógino. Acho que a misoginia é o pai de todos os preconceitos. Essa semana saiu uma matéria com um dos maiores historiadores sobre o fascismo. E ele disse, cara, ele tem raízes totalmente Tem, velho, não tem se assemelham. Então, ele é um Só o fato de você, da argumentação de que a minoria deve se curvar à maioria, isso é um conceito basilar por do que é ser fascista. E nós temos aí, tanto dentro do rock, como por exemplo dentro do sertanejo, pessoas que acabam caindo nessa vertente. Muitas vezes é pela questão, digamos, querer uma mudança social em um país, porque acabamos entrando em um período de crise econômica e crise também em várias esferas sociais, como por exemplo na violência.
E aí sempre a população vai procurar um Messias, entre aspas. No Brasil a gente tem essa... Um Messias, um rei, o herói. E muitas vezes o herói acaba se tornando aquele que leva ao chicote. O maior algoz, né? É maior voz. Como foi o Collor há 29 anos atrás, em 89. Então, assim, Messias não existe. Não há saúde da pátria em lugar nenhum. Nem time de futebol dá certo isso, né? Vide seleção com Neymar, só Neymar. Então, assim, não dá certo, né? Mas eu acho que esses discursos, assim, eles... Não é que as pessoas sejam más por natureza, mas é um discurso mais fácil. Porque, assim, se você fala, tá tendo mais violência, uma solução, dá arma para as pessoas. Mas o problema é só esse. E a raiz do problema? Se você não resolve, ele vai continuar se repetindo. É uma hidra, você corta uma cabeça, nasce duas. Entendeu? Então, assim, nesses tempos, como o Clebinho já falou, de maior vulnerabilidade social, onde você há um aumento da violência, percebe-se muito maior e sente também. Então, assim, as pessoas tendem a buscar esse discurso mais extremista, mais tipo, tem que resolver tudo na bala, sabe, ignorância, com pulso firme. A raiz do problema é muito, muito mais profunda do que isso. Ela vem de muito mais longe. Ela vem lá da base. Educação, respeito. Tudo que você tem que ter, basicamente, é isso aí, para poder te tornar um ser humano melhor. Então, se você não tem educação, se você não tem respeito, se você não tem aquela base, qualquer coisa que vá acontecendo no decorrer, você já vai virando um racista, você já vai criando ódio, algumas coisas. Gratuito, às vezes, né? Tipo... Então, você vai aprendendo com outras pessoas que também não tiveram a mesma base. Então, se você não tiver a base de tudo, velho, que é a educação e o respeito... Acabou. É complicado. Muito complicado. E atualmente nós estamos vivendo exatamente esse período aí. Não adianta dizer, ele é pobre. Não. Isso acontece com o rico. É tanto que os maiores ladrões do Brasil, eles têm gravata, são formados e instruídos para te roubar. Diariamente, né? Diariamente. Mas você culpa quem? O pobre. O preto. A ponta do iceberg, né? Isso aqui não é O pobre, o preto, o sem teto, Favelado. o favelado. Por quê? O cara que já passou tipo décadas em um processo de falta de atenção. Claro, o cara tá lá há 1 milhão de anos sofrendo e você não tá nem aí pra ele. Aí não, é mais fácil você botar a culpa em quem é mais fraco do que em você botar a culpa em quem realmente é culpado de tudo. Porque é fato, assim, a gente pode falar com segurança, assim. A pobreza extrema, a falta de acesso à educação, isso é um processo proposital. Isso não é por acaso. Não é por acaso. Que há essa falta de atenção à educação, essa falta de acesso e a pobreza extrema, isso é uma medida de Estado. Isso é proposital, porque isso dá voto, isso faz com que você possa lavar dinheiro, faz com que você ajude a eleger certos grupos que se perpetuam há séculos no país, que foi forjado na desigualdade. Com certeza. E até hoje está muito até hoje ainda está. Então, E o que acontece com o rock? Eu tiro o exemplo dessa semana do Pearl Jam. É o exemplo da semana. Eles há muito não tocavam em Seattle, que é a cidade natal deles. Eles fizeram, nesse mês, 2 shows, se eu não me engano, e conseguiram mobilizar 170 empresas da cidade e da região para construir moradias para quem necessita. Porra, velho, isso é fantástico. Eu te digo, o rock conservador que defende um estado político, que não tá nem aí para o cidadão, o que o rock é? O rock é contestação, é a gente querer o melhor para nosso redor, para o nosso redor. A gente querer o melhor pelo meio social. Por isso que o rock contesta. Por isso que o rock sempre contestou. É querer o melhor para o seu próximo. Não é só para você, não é só para ciclano, não é só para todo mundo ao redor. Por isso que já pregou Renato Russo, já pregou o Cazuza,
pregaram outros. É John isso que Lennon. ainda hoje luta. Luta o Tom Morello, Bono Vox. Bono Vox. São todos pelas minorias. Eles usam o dinheiro deles, pessoal. Não é esses políticos que ficam enriquecendo em meio à pobreza, enriquecendo em meio... Poxa, a gente paga tanto imposto, cara. A gente paga tanto imposto. O Brasil é um país que mais paga imposto. Carga tributária altíssima. Você paga, todo segundo você tá pagando imposto. A Todo gente segundo. trabalha um ano para pagar 40, 50% de imposto, até mais do que isso. Então, te diga. A gente paga esses impostos todos pra quê? Pra o cara vir te roubar. Então, rock é contestação, meu amigo. Quando o cara chega pra mim e diz que rock não é contestação, eu fico triste, porque eu digo, você não curte rock, Você não cara. entendeu a... Você não entendeu o contexto, porque rock é muito mais além do que um som. Ele é muito mais além do que um som, ele é uma ideologia, ele é um estilo de vida e ele é uma melhoria ao seu redor. Por que essas bandas perduram até hoje com filantropia? Porque eles não estão nem aí pro dinheiro deles. O que importa é que os outros que não tenham o que eles têm consigam, através do que eles fazem. Aí tem muita gente que diz, ah não, mas isso aí também é facilitar a vida. Que facilitar a vida? Tu já sofreu na vida. Facilitar pra quem não Eu tem fi- nada, né, bicho? Quem, Como é que então, é? cara que ganha 2, 3 pô. salários, chega lá. Isso é facilitar a vida pra pobre pra ele roubar isso aqui. Cara, tu já sofreu na vida. Alguns, eles roubam porque não tem o que comer, cara. Você já passou fome na vida, já passou sede, já Conta ficou chegando, sem. conta chegando, Já ficou cara. desesperado sem ter que escolher entre água, luz, ou a comer. moradia, ou o que comer. Pobre é isso, cara. Tem que escolher o que é. É isso que o rock prega. O rock, desde suas raízes lá no blues, onde eles lutavam contra o preconceito, e lutavam contra a fome, e lutavam contra isso tudo. A música era um escape para eles. Então, o rock é isso aí, até hoje. É contestação, é contra essa coisa de política, De um status quo, né? de um status quo. hipócrita, muitas vezes, que é... Aí muita gente diz, conservador. apoia tal partido. Não, não é apoiar tal partido. É você querer uma melhoria para a sua vida. Ninguém apoia partido. Apoia o seu melhor. A melhoria para a sua vida. Apoio que é justo. Apoia o que é justo. O Pearl Jam sempre teve um histórico bem interessante de ações, né? De ações. Desse tipo, como aquela vez, por exemplo, que eles tocaram aqui no Brasil. Aqui e no Brasil, e ajudaram reverteram o lá cachê para Mariana, ajudar as vítimas de de Mariana. Nós falamos isso em outro programa. Isso, ajudaram as vítimas de Mariana. E o que os políticos fizeram? Cada um ganhou o seu dinheirinho lá com a desgraça alheia. Foi preciso uma banda vir de fora pra chegar aqui e dizer, porra, você não ajuda o seu próximo. Já fizeram a merda de deixar isso acontecer. Ainda deixar isso acontecer e ainda não ajuda, poxa. Eu tenho que dar o meu dinheiro pra vocês fazerem isso. Então, antes de tudo, tanto hoje as bandas também têm deixado de ser filantropas. Eles têm deixado de usar o rock and roll como ideologia e usar somente como música para ganhar dinheiro. Acho que isso começou É por isso que o rock and roll também tá caindo bastante, porque você deixou de ser tipo deixar de ser o que você era antes e começar a ganhar dinheiro só, não, vou ganhar só dinheiro agora. Uhum. É acima disso, velho, acima de ganhar dinheiro. Isso de tudo é O capital na frente. Desenvolver a humanidade que você tem, né, velho? Porque, Claro. sabe... Teve outro caso também do Pearl Jam, que a gente falou também no outro programa. Teve uma lei, acho que nos Estados Unidos, que eu esqueci agora qual foi o estado, que proibiu o acesso de transexuais aos banheiros públicos. Vocês lembram dessa história? Sim. Eles iam tocar na cidade e por conta deles resolveram não tocar mais. Cancelaram o show em apoio. E você acha que o pessoal reclama disso? Pelo contrário. A gente Quem acha é que fã do Pearl Jam, que conhece o Pearl Acho Jam, maravilhoso, pô. pelo contrário, vai achar maravilhoso, porque eles também não ficam com dinheiro, eles reembolsam as pessoas. Não é porque eles deixaram de tocar, é porque eles entraram em uma ação e quem é fã do Pearl Jam sabe e vai entrar na ação em conjunto. É a difusão da mensagem que traz para as pessoas o que é melhor, o que há de melhor. Então por que as bandas deixaram, por que as bandas sempre contestaram e sempre teve aquele movimento maior? Hoje em dia as bandas deixaram de contestar
E hoje em dia as bandas não tem mais tanta essa visualização. O rock está num morto, está na UTI por conta disso. As mensagens deixaram de ser passadas, de serem passadas. E agora é somente algo para ganhar dinheiro. Mas a que custa, né? A que custa? Você passar um hit e acabar e morrer, você ser uma supernova, explodir aqui e de repente sumir de novo no espaço. Prefiro que a mensagem seja passada à frente e que você continue contestando contra seus problemas, porque os problemas estão lá. Os problemas sociais nunca se acabam. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, só muda o tipo de problema. Ou outra, mas Só surge muda um o outro tipo problema, de problema, isso. Só muda o tipo de problema. E o que tem que acontecer? A gente tem que estar lá. Sempre contestando, sempre estar lá. Poxa, tá errado, tem que mudar. Até porque as mudanças sociais em qualquer sociedade elas não acontecem porque alguém pega uma alavanca e puxa e fala agora gostei quem disso. sabe agora a mulher vai votar. Puxa e volta. Não. Só que toda mudança acontece porque as pessoas se engajaram de certo modo e contestaram. É uma mobilização social. Teve uma mobilização social. que promoveu aquela mudança, porque nada que está posto como establishment vai mudar porque alguém que está lá em cima pensa e fala acho que vou deixar agora o pobre andar de avião. Vou puxar uma alavanca e no dia seguinte ele vai... Não. Tem dinheiro para andar de Se avião. você não contesta aquilo, não vai mudar. As pessoas também não podem cair na ideia do radicalismo. Aceitando, bom, vamos contestar, vamos ser contra isso e vamos ser, digamos, radicais em nossas ideias. Vamos pregar, digamos, que somente com a utilização máxima da violência contra determinado segmento é que vamos conseguir resolver as coisas. Isso já passa a ser conservador também, de Sim, qualquer forma. A gente tem uma coisa na América Latina, principalmente, de achar que o militar, a coisa da força, Da força resolve bastante problemas, o que é uma falácia. Você não resolve, você É. só cria um problema maior ainda. Assim como foi o regime militar, a ditadura no Brasil, que há um mito de que você proporcionou grandes avanços. De fato, para ser justo, um exemplo foi a questão da expansão do ensino superior. Ponto. Esse aconteceu. Mas, em relação à lei trabalhista, a dinheiro de fato, aumento de você ter uma renda maior, isso para a população geral não teve. E várias empresas, inclusive a Volkswagen, veio a público, acho que há 2, 3 anos, emitiu uma nota pedindo desculpas ao Brasil. Isso pouco passou na mídia, você viu isso na internet, em sites como É o País, BBC, noticiaram que ela fez um meia-culpa, dizendo que, abre aspas, entregou funcionários subversivos para o regime militar. Entregou pessoas para morrer. Muitas dessas pessoas não eram militantes de partido algum, não tinham filiação partidária, eram pessoas comuns que estavam insatisfeitas com o governo. E a empresa entregou essas pessoas para morrer em troca de flexibilização de lei trabalhista. Sempre que a gente ouvir flexibilização de lei ou de direito na mesma frase, traduza-se por população se ferrando. Com certeza. Porque direito você não se flexibiliza. Direito você aumenta. Você não diminui direito. Direito jamais pode ser diminuído, ele tem que ser expandido. Então, assim, se em troca de flexibilização de lei trabalhista a empresa entrega pessoas para morrer, isso é muito sério, pô. Isso é muito sério. Então, assim, houve de fato um enriquecimento para meia dúzia. Não foi para a população de modo geral. Claro. E a gente vê isso de... não tinha corrupção. Se você tinha na redação dos jornais um cara lá especificamente para vigiar o que você ia escrever. Não existe você dizer que não existe corrupção. A corrupção começa com... Deixa eu passar aqui na frente, na fila. Não, nesse caso da ditadura, com o cerceamento do direito. Porque você não podia veicular matérias que fossem contrárias Ao ao governo. Nenhum tipo de matéria. Então, assim, tem um vídeo que está no YouTube do Jornal Nacional, acho que é de 74 ou 75, de 10 anos desse modelo instituído. E, velho, o vídeo você fica... os caras falando bem assim, tipo, maravilhas, o país está maravilhoso e tá, aquilo se desenvolvendo. Então, aí você sabe que, de fato, aquilo não era bem assim, né? Aí, de fato, as pessoas... Não houve uma expansão da oferta de emprego
e nem do aumento da renda. Então assim, era bom para quem? Aí você vê exemplos de Transnordestina, outras obras que foram superfaturadas assim, que o que houve na Petrobras até você fica tipo, só isso? Coisa de amador. Então assim, sabe? Então era uma coisa complicada, mas que para tentar dar uma amarrada assim, que cada um podia falar uma coisa assim sobre essa rock, conservadorismo, As considerações. alguma consideração sobre o Bem, o que poderemos dizer é que o rock ele sempre vai ser um estilo que ele vai ser um estilo contestador. Pois a partir do momento em que o rock ele passa a perder essa identidade de querer passar alguma mensagem, alguma ideia, um ideal, ele vai morrer. Ele infelizmente vai ser deixado de lado, porque se nós pegarmos a maioria dos nossos clássicos, por exemplo, do rock nacional, 90% deles vai estar contestando ou alguma situação social ou a situação política do nosso Brasil. E atualmente nós vemos exatamente uma morte prematura do rock que está aí nessa UTI, dificilmente parece que vai sair, convalescendo, né? convalescendo, devido a exatamente essa perca de identidade. O rock já não é mais aquele estilo que vai brigar pelas pessoas, como bem disse aqui Jossi. Ele vai ser o estilo apenas para uma diversão e acaba sendo aquele estilo supernova. Lançou um hit, 2 e vai se apagar. O hit de verão. E isso aí é lamentável. Lamentável demais Pode falar. essa situação. Mas é isso aí. Eu tenho a dizer que espero que as pessoas se conscientizem quanto ao rock, quanto à política e quanto à vida. Tudo isso é importante, a gente tem que se preocupar com o próximo. E o rock, desde que eu comecei a curtir desde pequeno lá, guri, pirralho, foi isso que me passou. Que a gente tem que sempre se preocupar com o próximo e que, além do estilo de música, é um estilo de vida. Agora o Jep, né? Acho que rock e conservadorismo são duas palavras que não se misturam. Acho que rock e conservador acho que não existe. Se a pessoa está fazendo rock, musicalmente falando, naquele estilo bateria, guitarra e baixo, mas está sendo conservador, acho que perdeu totalmente a essência do que é rock. E sobre a morte do rock, no Brasil acho que ele não morreu, nunca vai morrer, porque ele voltou ao que era antes da década de 80, né? Não está mais no mainstream, não é mais falado na mídia, mas ele continua ali. Enchendo o saco. E assim, ao exemplo do que acontece no blues hoje em dia, eu acho que o rock vai continuar assim durante muito tempo. Vai estar sempre naquele Segundo plano. segundo plano, mas sempre ali sobrevivendo. A exemplo do que é o blues hoje em dia, do que é o jazz, sempre vai ter a galera que gosta, mas nunca mais como foi na década de 80. Na década de 80. Até porque é muito marginal, né? Mas ainda assim, só pra finalizar, hoje tem bandas incríveis, pô. Tem o Nigel Bells, que eu gosto pra caramba. Tem o Terno, que vocês também gostam. Tem a Baleia. Que tem a vocês Baianicista. gostam, deu pra... Não, pô. ver. Não, pô, não é que eu não gosto não. É porque eles falaram da banda, o pessoal deu só É, referenciando o que eles falaram. Deu uma Né? renovada em algumas coisas. Não é porque não está no mainstream, Que deixou de ser produzido. deixou de pelo ser contrário, produzido. né? Pelo contrário, tem muito material bem produzido. Tem. Só que a gente agora tem que garimpar bastante. Graças à internet, aos deuses da Comunicação. tecnologia. E nunca se fez tanta música como se faz hoje em dia. Hoje em dia tá bem mais fácil de produzir música. O problema é que tem tanta coisa e não existe um canal específico para distribuir pra gente. Porque as coisas estão tão dispersas que você tem que se concentrar em coisas só para poder descobrir. Com certeza. É muita informação. Isso é pra tentar. Só essa semana eu já fiz umas 10 músicas. Aí tentar falar assim o que eu acho que rock e conservadorismo falaram, acho que só pegar uma carona que vocês três falaram muito bem, falaram exatamente o que eu ia falar também. Acho que não dá pra você pôr na mesma frase rock e conservadorismo, porque acho que são coisas antagônicas por natureza.
Exatamente. Acho que se o rock é um estilo de música marginal, que promovia um pensar sobre a própria vida de forma mais sistemática, como é que ele pode ser conservador? Sabe? Vários exemplos, né, de contestação ao regime político e crises, como é que ele poderia ser conservador? Então, assim, como você também falou, eu fiquei pensando quando eu comecei a escutar rock, sabe? Foi isso que me motivou a desenvolver mais o hábito da leitura e procurar mais informação, de querer aprender outro idioma. Então, assim, sabe? Foi isso que abriu janelas onde a gente só tinha paredes. Então, assim, é muito complicado ver hoje em dia pessoas, grupos terem certos comportamentos que não é para ser partidário de A ou de B, né? Não é questão nem tanto essa, mas de você desenvolver discursos até hipócritas, sabe? E de um conservadorismo onde não há. Então, assim, meio que para tentar finalizar, rock e conservadorismo não existe. Não existe. Pois é. Esse programa nunca existiu, então. Bem, então finalizamos aqui mais esse podcast. Valeu, galera. Valeu. Rock and roll aí na veia. Até o próximo daqui pra lá.